Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, amém? Eu sou o pastor Maximiliano, aqui da Igreja Manancial, da cidade de Além Paraíba, aqui em Minas Gerais, e gostaria de estar nessa manhã deixando aí uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, de despertamento para a Igreja do Senhor, amém? E já de antemão quero saudar a todos aqueles que estão comigo aí, no Facebook, tá? Os irmãos que estão comigo no Facebook, aqueles que estão comigo, assistindo essa mensagem, essa ministração ali no canal do YouTube, o nosso canal Uma Luz no Fim do Túnel com o pastor Maximiliano Gomes, amém? Que Deus possa estar abençoando poderosamente a sua vida nesta quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa estar abençoando aí poderosamente a tua vida, a tua família, o teu trabalho, que esta mensagem ela possa penetrar no teu coração como uma flecha pontiaguda e que possa trazer bênção, vitória, milagre para a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero já estar orando com os irmãos e apresentando aí esta mensagem, apresentando a minha vida ao Senhor, para que Ele possa estar nos abençoando e dando vitória, a vitória qual nós necessitamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai amado e Deus eterno, e é em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, que eu venho entregar a minha vida nas mãos do Senhor, meu Deus, nesta manhã, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar me direcionando, me dando a sabedoria, me dando a autoridade para falar em Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, que o Senhor possa estar trabalhando de uma forma tremenda e especial, realizando, Senhor, uma grande obra, meu Deus, em cada coração desta manhã, mediante, Pai querido, a propagação da Tua palavra, do Teu evangelho de paz, da palavra que salva, que cura, da palavra que liberta, da palavra que transforma vidas, Senhor da glória. E em nome do Senhor Jesus Cristo, toma tudo nas Tuas mãos. Senhor, abençoa de uma forma tremenda e especial, que o Senhor possa trazer conforto a vidas neste momento, Pai, que o Senhor possa trazer respostas em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa trazer, Pai, transformação, libertação, cura divina, livramento, despertamento, entendimento, sabedoria, através da Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoa todos que estão, Pai querido, conosco nesta manhã, cultuando, adorando ao Senhor na beleza da Sua santidade. Sabemos que somos dependentes de Ti, Senhor, e que sem o Senhor nós nada somos e nem podemos, Pai querido, fazer. Fala conosco nesta manhã, através da Tua palavra. Visita, Pai querido, os lares, as famílias, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, meu Deus, abençoa, Pai, o Teu povo de uma forma tremenda e de uma forma especial nessa manhã, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa impactar vidas, que o Senhor possa trazer vida e vida com abundância sobre essas pessoas, Pai querido, jogando por terra todas as doenças e enfermidades, sejam espirituais, emocionais, Pai querido, carnais, joga por terra. Transforma, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa impactar pessoas nesta manhã. Meu Deus, que o Senhor possa liberar uma onda de vitória, uma onda de grandes bênçãos, Pai querido, sobre a vida do Teu povo. Por isso eu te entrego, Pai, a minha vida nas Tuas mãos. Eu entrego nas mãos do Senhor cada pessoa, cada vida, cada família. Eu entrego nas mãos do Senhor. Abençoa grandiosamente, poderosamente, e dá a grande vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar nos abençoando aí nessa manhã, em nome de Jesus.
gostaria de deixar para os irmãos o texto que se encontra no livro de 1 Samuel, amém? Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 33, tá? Até o 38. Amém? Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Mas disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse: louvado seja Deus. Então disse Saul: vai, e o Senhor seja contigo. Louvado seja Deus. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E eu quero dar um título a esta mensagem nesta manhã. Aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, para os irmãos nesta manhã. O título desta mensagem é: seja direcionado pelo Espírito Santo. Irmãos, a todo momento nós precisamos, ser dependentes, e direcionados pelo Espírito Santo. Nós temos que estar a todo momento prontificados, irmãos, a ouvirmos a voz do Senhor, a ouvirmos a voz do Espírito Santo, Por quê, irmãos? Porque o Senhor, ele sempre vai nos direcionar, tá? Pelo melhor caminho. Primeira coisa, o Senhor, ele sempre vai nos direcionar pelo melhor caminho. A segunda coisa, o Senhor, ele tem sempre um propósito pré-definido para tudo. Irmãos, Deus, ele não faz nada por fazer. Deus, ele não faz nada de qualquer maneira. A palavra de Deus, ela nos declara ali
em Eclesiastes, no capítulo 3, que existe um tempo e um propósito para tudo. Então Deus, ele tem sempre o tempo certo para fazer tudo aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que é da sua vontade. Há um tempo, né, predeterminado por Deus, e há também um objetivo, há também um propósito. Então nós temos que sempre estar atentos, né, à voz do Senhor. Temos que sempre estar atentos à voz do Espírito Santo, porque há um propósito, né, naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos passando, né? Às vezes nós passamos por momentos difíceis na vida da gente, por lutas, nós passamos por dificuldades, né, por momentos tortuosos, e às vezes a gente não consegue entender. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa batalha? Por que eu estou passando por tanta luta? Porque há um propósito pré-definido, né, pelo Senhor, para que nós possamos passar por aquilo. Às vezes a gente não consegue, irmãos, compreender e entender o porquê de nós estarmos passando por aquilo. Nós não conseguimos entender naquele momento. Mas Deus, ele sabe o porquê de nós estarmos passando. E às vezes a gente se pergunta assim, né, a gente se questiona, a gente até diz, Deus poderia ter me livrado disso. O Senhor poderia ter evitado isso, né? Deus poderia ter me impedido de passar por essa situação, de passar por essa luta, por essa batalha, por essa dificuldade. Mas Deus, ele sabe aquilo que é melhor para mim e para você, aquilo que é necessário na edificação, na construção, né, de um homem e de uma mulher espiritual. Porque muitas das vezes as situações difíceis que nós estamos passando, que doem tanto, que nos perturbam tanto, que nos trazem aflições, dúvidas e interrogações, são aquelas situações que vão construir, que vão edificar, né, um caráter espiritual forte. Entende? Você está conseguindo entender? Vão nos trazer experiência, vão nos trazer conhecimento de Deus, um conhecimento mais avantajado, um conhecimento mais profundo de Deus. E é nas provas, né, que a gente intensifica mais a nossa fé. É a prova que, na grande maioria das vezes, é ela que nos tira, né, da teoria e nos, entre aspas, para que os irmãos possam entender, nos obrigam a realmente viver uma fé plena. Nos obrigam a ter realmente uma comunhão, porque no momento em que a coisa aperta, é naquele momento que a gente vai realmente buscar a Deus. A gente sai da teoria e a gente para de pedir muitas das vezes aquele irmão, aquele pastor, aquele amigo para orar pela gente, e a gente passa a orar também. A gente passa a buscar também. A gente mergulha, tira o pé, né, da beirinha da praia, da beirinha d'água, e mergulha no profundo. E às vezes isso só vai acontecer na vida da gente quando a gente passa pela prova. Eu costumo dizer que é a tempestade que faz o bom marinheiro, né? É o vento forte que faz o bom marinheiro, e são as circunstâncias difíceis que elas aperfeiçoam, de certa forma, a nossa fé e nos trazem intimidade. Deus, ele não permite uma prova, uma provação, uma batalha, uma luta, uma dificuldade, um momento difícil, né, vir sobre a vida de um servo dele para poder destruir o servo, para o servo parar, né, para o servo desanimar, não. O Senhor, ele, muitas das vezes, ele permite que as lutas elas venham na nossa vida para que nós venhamos a nos aperfeiçoar. É como se fosse um campo de provas, é como se fosse um campo de batalhas. A cada nível que a gente passa, as conquistas são maiores, as medalhas são maiores, o entendimento é maior, e é assim que é a nossa vida. Nós temos que ter a compreensão disso e precisamos, né, ter aí a ciência de que
o Espírito Santo a todo momento, ele tem que ter o domínio sobre as nossas vidas. Nós precisamos ouvir, né, o Espírito Santo, ouvir que ele vai nos mostrar o caminho, né, que ele vai nos mostrar a direção. Se você, diante de alguma situação, você se encontra perdido, você peça o Espírito Santo para que ele possa direcionar você. Peça o Espírito Santo para que ele possa mostrar para você a direção correta, a direção certa, o caminho que você deve seguir, a atitude que você deve tomar. Nós, quando entramos aqui nesse texto, eu quero falar um pouco desse texto. Quando nós entramos aqui nesse texto, a gente vê que Davi ele era um homem diferenciado. Uma das primeiras coisas que a gente vê é que Davi ele era um homem diferente, ele era um homem diferenciado. E qual era a diferença que Davi tinha na sua vida? Por que ele era diferente? Por que Deus havia escolhido? A gente vai ver lá no início, né? A gente vai ver que Deus havia escolhido Davi. Davi ali ele foi o sucessor, né, de Saul, né, ali. E então Deus ele escolhe Davi e diz que Davi ali era um homem segundo o seu coração, né? Então por que será que Deus ele escolheu Davi, né? O que Davi fez para que atraísse os olhos do Senhor sobre a vida dele? A gente costuma ter esse tipo de pergunta, mas uma coisa que me chama muita atenção em Davi é que Davi ele era cheio da presença de Deus, ele era cheio do Espírito Santo. Irmãos, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, seja uma pessoa cheia da virtude de Deus, seja uma pessoa cheia da presença de Deus. Você vê que existem homens que foram diferentes na Bíblia, homens que eram como eu e você, sujeito aos mesmos erros, sujeito às mesmas falhas, sujeito aos mesmos pecados, às mesmas transgressões, humanos, carnais, imperfeitos, mas que fizeram a diferença, né? Não vou citar muitos aqui por causa do tempo, são inúmeros eles, homens e mulheres, mas eu vou citar Daniel. Daniel, o anjo quando chegou perto de Daniel, né, ele chamou Daniel de homem muito amado. Deus ele tinha prazer na presença de Daniel, né? Porque Daniel ele era um homem cheio da santidade, cheio de santidade. Era um homem que renunciava, né? Ele renunciava o seu próprio querer, a sua própria vontade para servir a Deus. Daniel ele era um homem que tinha uma comunhão intensa, nábia, súbia. Daniel tinha uma comunhão profunda com Deus. Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Daniel ele tinha uma comunhão íntima, ele orava 3 vezes por dia. Daniel orava. Isso é comunhão profunda, é comunhão íntima, né? É comunhão intensa. Ele se enchia da presença do Senhor, ele se enchia ali da presença de Deus. E muitas das vezes nós queremos ver, né, o sobrenatural, queremos ver o impossível acontecer, nós queremos ver coisas extraordinárias, queremos uma mudança, uma transformação nas nossas vidas, mas a gente não busca intensificar um relacionamento íntimo com Deus. E Daniel tinha isto, um relacionamento íntimo com Deus, né? Então é o que eu vejo em Davi. Davi ele era um homem falho, sim, ele era um homem imperfeito também, mas ele era um homem que ele tinha uma relação muito profunda, uma relação muito íntima com o Senhor. Então, irmãos, a palavra de Deus ela diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Ele era imperfeito, mas o amor que ele tinha pela obra do Senhor, o amor que ele tinha por Deus era algo tão grande, era algo tão profundo, que quando Deus olhava para ele, eu creio que Deus ele não olhava somente para as imperfeições de Davi, ele não olhava somente para os erros de Davi, não. Ele olhava, ele via ali um homem que tinha prazer em estar na presença do Senhor. E eu posso mostrar para você, né, que Davi ele tinha prazer em estar na presença do Senhor. Os irmãos querem ver uma coisa? Eu vou mostrar através da própria palavra. Quando nós abrimos o Salmo, né, 27 e no versículo 4, né, olha para você ver, louvado seja Deus. Salmo de Davi, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Irmãos, Davi, ele tinha prazer em entrar na presença do Senhor, ele tinha prazer em buscar a Deus. Davi colocava Deus acima de tudo. Deus, ele tinha uma prioridade, sabe, na vida de Davi. Davi pegava Deus e colocava, olha, o Senhor está em primeiro lugar. É em primeiro lugar que ele colocava, ele buscava, né, verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ele buscava ali em primeiro lugar e ele sabia que o resto seria acrescentado. E o resto para Davi era de fato o resto, porque o prazer que Davi tinha era de servir, era de obedecer, era de estar aí na presença do Senhor. Amém? Então, irmãos, quando Davi ali estava ali naquela circunstância, né, o contexto aqui nos mostra que o nome do Senhor estava sendo blasfemado, né? O povo de Deus estava sendo humilhado, né, pelo filisteu Golias ali. E ninguém se levantava, ninguém se propôs a fazer nada ali para que aquela situação viesse a ser resolvida, né? E a todo momento levantava-se a afronta de Golias contra o próprio Saul, o reinado de Saul, né? O seu exército e também o povo de Deus, né? O próprio nome do Senhor ali, então estava sendo envergonhado ali pelo filisteu Golias. E Davi ali, ele se propõe a pelejar. Davi, ele se propõe ali a batalhar, né? E no versículo 32 ele diz assim, e Davi, né, preste bem atenção, disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Ele diz, já que ninguém resolve a situação, já que ninguém faz nada, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou lutar, né? Eu vou pelejar, eu vou batalhar para que o nome do Senhor seja glorificado, irmão, né? E Saul, ele dá uma resposta para Davi, ele diz, porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Irmãos, Saul ali, ele estava completamente, né, completamente por fora da coisa, porque aquilo ali era um propósito de Deus. Ali, o Davi, ele estava sendo direcionado pelo próprio Deus. Quando nós somos cheios da presença de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, né, ele é direcionado pelo Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Vou repetir isso aí para os irmãos. Tá? Quando você é cheio da presença de Deus, você é direcionado por Deus. É Deus que te direciona, é Deus que te encaminha, né? Só, irmãos, que o homem comum, um homem carnal, ele não consegue entender os propósitos de Deus, tá? É por isso que a gente tem que estar muito atento para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo e não ouvir uma voz contrária, tá? Porque o homem carnal, ele não compreende as coisas espirituais. O apóstolo Paulo disse, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. E Davi ali, ele era totalmente direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduzia a vida dele e ele disse, eu vou pelejar contra este filisteu. Só que Saul, ele era um homem carnal. Se você analisar, vou abrir um parênteses. O próprio Jesus, quando ele é batizado nas águas do Rio Jordão ali, ele é o quê? Direcionado, né, pelo Espírito Santo ao deserto, né? Ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. O próprio Espírito, ele foi conduzido, né? Ele foi conduzido ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Ele foi conduzido ao deserto, tá? Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, é ele que dita as regras na nossa vida. É ele que nos direciona. Só
que quem não está na mesma fiação, meu querido, não vai compreender mesmo. Tá me entendendo? Se a pessoa não está naquela... Às vezes você vai tomar uma atitude, por que vem os questionadores questionarem você? Porque eles não compreendem aquilo que você está fazendo. Porque aquilo que você está fazendo, você está tomando uma decisão inspirado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Só que às vezes a pessoa ali, ele não consegue ser tão espiritual, ele não consegue ter aquela visão espiritual que é colocada, que é imposta, que é decretada a você, ele não está na mesma fiação que você. Então ele não vai entender. Foi o que aconteceu ali com Saul naquele momento, né? Saul, ele disse, não, nem adianta você ir pelejar contra aquele filisteu, você é muito jovem, você é muito moço, né? Só que ele estava olhando para a estrutura humana de Davi. As pessoas têm mania de olhar para a gente, para aquilo que para a nossa aparência física, para aquilo que nós estamos vestindo, para os bens que nós apresentamos ter. As pessoas olham muito para isso, para a estrutura exterior, né? Mas o interior, né? O interior, só quem conhece é Deus. 1 Samuel, gosto muito do texto aqui que diz, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, fala muito sobre isso. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O homem, ele vai ver a nossa estrutura física. Foi o que aconteceu com Saul. O homem, ele vê por fora, mas a nossa estrutura espiritual, o homem não consegue ver. Ninguém ele é capaz de discernir, tá, a intimidade que você tem com Deus. Ninguém é capaz de discernir, de compreender, de entender a autoridade de Deus que está sobre a tua vida. Muitas das vezes tem pessoas que olham para a pessoa, talvez aquele irmão lá da tua igreja, aquela pessoa que você conheça, tão simplória, tão simples, aquela pessoa que muitas das vezes muitos olham para ele, né? O ser humano olha para ele e fala, aquele ali não é nada, aquele ali é um Zé Ninguém. Talvez aquele que é o homem cheio da autoridade de Deus lá na tua igreja, é aquele que tem a graça, né? A unção, o poder de Deus, é aquele que é o vaso que está transbordando, é aquela pessoa ali, porque a gente não consegue enxergar isso, né? O ser humano não consegue ver. O ser humano, ele vê por fora, né? Mas por dentro quem conhece é o Senhor. O nosso íntimo, o nosso interior, né? Quem conhece é Jeová. Deus é que sabe o que nós temos por dentro. O homem, ele vê muito mal a aparência, porque muitas das vezes você está sorrindo para o homem assim e ele acredita até que você está alegre, mas só Jesus é que sabe o que está se passando no coração daquela pessoa naquele momento. E Saul aqui, ele incorreu nesse grave erro, né? Ele lançou ali o seu decreto, vamos colocar assim, ele deu a sua opinião sobre algo até mesmo que ele não entendia, que ia muito além, né, das suas forças, do seu domínio, do seu reinado, embora, né, Saul aqui ainda era rei, mas quando ele disse assim, você não pode pelejar contra esse filisteu, você é moço e ele é um homem de guerra, né? A gente tem hora, e eu quero falar um pouco sobre essa questão que ele disse assim, né? A parte B do versículo, né? E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Vou ler o texto todo e eu quero falar um pouquinho dessa parte B, tá? Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço. E a parte B, que eu quero explanar um pouco. E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Você sabe por que tem gente que perde a batalha a todo momento, que não consegue avançar, porque não consegue prosseguir, que não consegue ir avante? É porque ele supervaloriza o seu problema. Aí, ó. É isso que o Espírito Santo fala comigo. Ele supervaloriza o inimigo. Ele pega aquela questão que muitas das vezes é uma bola de gude,
E ele faz daquilo uma bola de neve gigantesca, ele faz daquilo uma avalanche. Irmãos, nós temos que supervalorizar a presença de Deus, né, sobre as nossas vidas, a autoridade espiritual que Deus nos dá para prosseguir e para vencer. Quando lá em Êxodo, no capítulo 14 e no versículo 15, quando o povo olhou, viu que o mar estava fechado, e o povo pegou, olhou para trás, viu que vinha Faraó, começou a murmurar, começou a reclamar. Moisés, ele começa a orar diante daquela situação, né, e o Senhor, ele diz assim, porque clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Se Deus mandou marchar, é porque a autoridade para conquistar já estava sobre a vida daquele povo. A autoridade para avançar, a autoridade para prosseguir, a autoridade para dominar, a autoridade para ser vitorioso já estava sobre a vida daquele povo. Foi Deus que tinha dado. E eu quero dizer algo para os irmãos: não tem faraó, nem naquele tempo, nem nesse, que possa frustrar as promessas e os planos de Deus na tua vida. Não tem. Só que você tem que acreditar nisso. Por quê, pastor? Porque Deus não trabalha na incredulidade do homem. Você tem que acreditar nisso. Deus não trabalha na incredulidade. Deus até trabalha na nossa fraqueza. Se você estiver se sentindo fraco, Deus trabalha. Por quê? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas por quê, pastor? Porque quando você está fraco, querido, você vai buscar se refugiar. E se refugiar em quem? Na presença de Deus. Se tu está fraco, tu vai buscar um lugar de refúgio. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Neremanto, courabando, quebe, assubinai. E canaraçube a canto. Tu tá fraco, tu vai se refugiar no Senhor. Mas não tem faraó, quero repetir aqui, não existe, nem naqueles tempos, nem hoje, não tem faraó que possa frustrar os planos de Deus, não tem gigante que possa impedir o agir de Deus, não tem. Isaías capítulo 43, versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Mas você tem que crer. Por quê? Porque aquele que crê verá a glória de Deus. Você tem que crer. E às vezes a gente perde o controle da coisa. Presta atenção. A gente perde a noção da coisa. A gente perde o foco espiritual. Por de tanto que a gente olha para o problema. E a gente olha tanto para o problema e se esquece de olhar para aquele que tem todo o poder, toda a autoridade para resolver o problema. E a gente pega aquela bolinha, aquela gotinha de neve que cai, puf, e a gente vai moldando aquilo até transformar aquilo numa avalanche que nos engole. A gente já não tem mais controle. Por quê? Somos nós que supervalorizamos o nosso problema. A gente supervaloriza o problema. A gente supervaloriza o inimigo. Não supervalorize o problema. Não supervalorize o inimigo. Você serve um Deus que te dá autoridade para você romper como a luz da aurora. Pronto. Eu vou vencer e eu vou vencer mesmo. Pronto, em nome de Jesus, eu vou vencer mesmo. Ele me chamou para ser mais do que vencedor. Eu vou vencer e vou vencer mesmo. Essa é a sua postura. Essa é a tua postura. Há autoridade de Deus sobre a tua vida para você vencer. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Tem poder de Deus sobre a tua vida para você romper, para você vencer. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. Salmo 91,
Versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tem autoridade de Deus para você romper. Existe uma autoridade de Deus do alto sobre a tua vida para você avançar, para você progredir, para você caminhar, para você conquistar, para você tomar posse das promessas que Deus tem na tua vida. Mas você precisa colocar a tua fé em prática e parar de supervalorizar o teu problema. Romanos, vamos lá. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. E no versículo... Louvado seja Deus. 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Aí chega Saul e ele fala: olha, Davi, tu não pode pelejar com aquele gigante, com aquele filisteu, tu não vai poder pelejar com ele, você é jovem, tá? Você é pequeno, e ele, homem de guerra, desde a mocidade, ele supervalorizou Golias e lançou aquela palavra de maldição, aquela palavra de derrota, de pessoas que dizem para você que você não vai conseguir. Gente negativa, gente para te amaldiçoar, gente para falar que você não vai... Foge desse tipo de pessoa. Que isso, pastor? Tô falando sério com você. E embasado na palavra de Deus, que diz: fugir da aparência do mal. Eu poderia buscar vários outros textos que vão me calçar para me falar o que eu estou falando aqui. Gente para dizer para você que você não vai conseguir, que você não vai avante, que você não vai conquistar, que você não vai comprar a tua casa, que você não vai comprar o teu carro, que você não vai conseguir casar, que o teu ministério não vai à frente, que você não vai conseguir fazer aquele projeto de missões que tem no teu coração, que você não vai conseguir abençoar aquela pessoa que você deseja, que aquela pessoa da tua família não tem mais jeito, que não vai ser liberto. Gente para falar bobagem, para falar asneira, para profetizar, para lançar maldição na tua vida, cai fora, tira do teu barco. Tem muito barco aí que está afundando porque tem tripulante errado, tem passageiro errado. Quer ver uma coisa? Vou até fazer uma comparação aqui, uma alusão. Quando Jonas, e olha que Jonas era homem de Deus, tá? Mas ele estava fora do propósito. Ele estava fora da visão e estava fora da visão e estava debaixo de maldição. Pensa num homem debaixo de maldição. Quando ele pega o barco e ele vai para Tarsis ali, ó, tá? Todo mundo, a tempestade veio. O barco parecia, ó, que iria naufragar, tá? A maldição veio sobre a vida de Jonas ali, porque ele estava em direção contrária à vontade de Deus. Tá? Direção contrária à vontade de Deus. A maldição veio e não atingiu só Jonas, não. Atingiu aos outros que estavam no barco juntamente com ele. Então, meus irmãos, a vida, muitas das vezes a vida da pessoa parece que não anda para frente, e não anda mesmo, porque se associa mal, porque ouve maus conselhos, tá? Conselhos errôneos,
Seja direcionado pela voz de Deus. Seja direcionado pela voz do Espírito Santo. Para de dar ouvidos a quem não é para você dar. Aí vem o problema. Vem a consequência. Né? Davi, até aquele presente momento, tudo que Davi fazia dava certo para Davi. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo direcionava a vida dele. Ele era direcionado em tudo pelo Espírito Santo. Aí, irmãos, olha só. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Olha que resposta espiritual de Davi. Davi, ele era espiritual a todo momento. Ele poderia falar muita coisa. Às vezes, irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar. É tremendo que o Espírito Santo me revela nessa palavra. Às vezes a gente não está preparado para ouvir palavras de afronta, palavras, né, que nos machucam, que nos ferem, que deturpam o nosso ego. Saul, se você analisar, presta bem atenção, se você analisar, no versículo 33, Saul, ele pegou Davi e jogou ele lá no fundo do poço, lá embaixo. Disse, ó, nem adianta você tentar pelejar contra o filisteu, não, tu não vai conseguir não. Tu é muito novo, não dá para você, não tenta, você não tem essa capacidade, isso não é para ti, sai fora porque pode vir outro, para você não dá não. Ele pegou e jogou ele lá embaixo, puf, disse, para você não dá. Davi poderia ter dado uma resposta para ele. Mas Davi, ele foi espiritual nas suas palavras. Davi, ele foi sábio, né? Saul, ele fez uma colocação carnal. E Davi foi espiritual na sua resposta. E uma coisa que me chama tanta atenção, que quando Davi, ele vai dar a resposta, Davi disse assim, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Ele falou, teu servo. Sabe por quê? Davi, ele reconhecia que havia autoridade de Deus sobre a vida de Saul. E Davi, ele respeitou essa autoridade que havia sobre a vida de Saul. Mesmo Saul, né, sendo infeliz na colocação daquelas palavras, né, Davi, ele respeitou a autoridade que havia sobre a vida de Saul. Saul, né, era rei, era soberano, e o que me chama a atenção é que Davi, ele respeitou isso, né? A palavra de Deus diz, não toqueis em meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Davi com certeza sabia que em todas as falhas, né, que Saul cometesse, mesmo ele sendo um homem de Deus, né, mesmo ele sendo um rei, né, mesmo ele sendo soberano, né, Davi sabia que quem iria tratar com ele era o próprio Deus. E Davi, ele de forma nenhuma, ele afrontou, ele ultrajou Saul, nem lhe deu resposta alguma que viesse, né, a ser ofensiva, né? Ele simplesmente, ele disse, né, ele respondeu de uma forma mansa, né, de uma forma espiritual. E às vezes a gente não está preparado para isso. Quando nos afrontam, quando pisam no nosso calo, a gente não consegue ser manso, a gente não consegue dar uma resposta espiritual, uma resposta de sabedoria, uma resposta de mansidão, uma resposta de amor, em contra-resposta às afrontas, às críticas, né, aos julgamentos, né,
a gente vê que Davi, no caso aqui, ele recebeu uma crítica para lá de destrutiva, né? Aquilo foi uma flechada no coração dele quando ele disse, ele com todo amor, com toda boa vontade, se disponibiliza a pelejar e ele recebe ali um balde de água fria, né? E muitas das vezes acontece isso conosco. Muitas das vezes a gente tem os nossos sonhos, os nossos projetos, né? A gente tem os nossos anseios. E quando a gente vai abrir, né, no livro da nossa vida, rasgar o nosso coração, né, de repente diante de alguma pessoa, né, ali que a gente acha que vai nos fortalecer, que vai né, nos ajudar, né, que vai pegar firme conosco ali, que vai nos né, incentivar. Aí aquela pessoa vem e joga aquele balde de água fria. E a gente fica sem chão. Só que Davi, as palavras negativas de Saul não impediram Davi de prosseguir. Não impediram Davi de avançar. Não impediram Davi de caminhar. Eu quero dizer para você aqui nessa manhã, quando você recebeu uma palavra dura, uma palavra de ofensa, uma palavra de julgamento, uma palavra de crítica, uma palavra de desânimo, não dê ouvidos a isso. Faça como Davi, avance. Faça como Davi, prossiga rumo ao propósito que Deus colocou no teu coração. Avance, prossiga, não dê ouvidos, né, à voz daquele que quer te parar, daquele que quer impedir o propósito de Deus na tua vida. Fuja desse tipo de pessoa, fuja desse tipo de gente que só tem palavra de derrota contra a tua vida, só tem palavra, né, de desânimo, palavra de contrariedade, palavra para dizer para você que você não vai conseguir, que você não vai avançar. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para você nessa manhã, você já conseguiu. Em nome de Jesus, você vai avançar. Porque o projeto não é teu, o propósito não é teu, é do Senhor Jeová na tua vida. E aí, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando vinha um leão e um urso, tomava a ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. Era um homem que demonstrava ter o quê? E a primeira coisa, coragem. Coragem. Né? Tremendo, né? Ele diz que ele... Ou melhor dizendo, quero pular um item, um só. A primeira coisa que Davi tinha, humildade. Humildade porque enquanto os irmãos dele serviam no exército, né, de Saul, e aquilo era uma honraria, né? Era uma honraria, né, servir no exército de Saul, era uma honra. Com certeza os pais que tinham seus filhos alistados ali no exército, eles ficavam orgulhosos de seus filhos. Com certeza não era diferente com Jessé, né? Então era uma honraria e Davi ali, Jessé o colocou para apacentar as ovelhas. Com certeza a gente não vê aqui em momento nenhum, né, dizer que Davi ele murmurou, que Davi ele reclamou, que Davi ele se irritou, que ele ficou desolado por estar, né, naquela posição de apacentar as ovelhas. Irmãos, onde quer que Deus te colocar, glorifica, exalta, se alegra, porque coisas melhores virão, dias melhores virão. E Davi ali, a primeira coisa que eu vejo aqui é humildade. Ele apacentava, ele foi colocado ali para apacentar e ele foi fazer aquilo que lhe foi ordenado. Tá? Uma função de pastor de ovelhas, uma função simplória, uma função humilde, e ele foi ali fazer aquilo com toda a obediência, com todo o amor, com todo o carinho. E às vezes, quando nós não somos colocados no lugar que nós queremos, muitas das vezes nós nos rebelamos contra o Senhor, murmuramos, reclamamos, tá? Existe um tempo para tudo, já foi falado sobre isso. Para tudo tem um tempo, tá? Tem tempo para tudo. E ali era o tempo de Davi apacentar as ovelhas. E isso ali
toda aquela estrutura, né, que ele vivia naquele momento, né, todo aquele cenário que Davi vivia, aquilo estava forjando, né, aperfeiçoando o caráter dele, preparando ele para uma nova etapa da sua vida. E talvez você não esteja entendendo que tudo isso que você esteja vivendo, por mais simples que seja aos teus olhos, esteja preparando você, tá? Trabalhando o teu íntimo, o teu interior, trabalhando a tua personalidade, para que amanhã você possa viver uma nova etapa da tua vida, em uma coisa muito maior e uma coisa muito melhor. E a gente, às vezes, irmãos, precisamos, né, passar pelos degraus, os pequenos degraus, para que possamos alcançar, né, os lugares mais altos. Nós precisamos o quê? Galgar os degraus pequeninos, os pequenos degraus. E às vezes nós nos esquecemos disso. E Deus, ele tinha projetos grandiosos, né, para a vida de Davi, mas ele precisava galgar os pequenos degraus, tá? Então você que está aí nesse pequeno degrau, tá? Glorifique ao Senhor, exalte o nome dele, porque você não sabe aquilo que Deus está preparando para você, tá? Você não sabe o que Deus, né, está para trazer sobre a tua vida. E o que você está passando agora está te preparando para algo muito maior, para algo muito melhor, né? Ele disse, né, que vinha um leão e o urso tomava a ovelha do rebanho, ele saía e feria o leão e o urso, né? Primeira coisa que eu vejo é a humildade de Davi em apacentar. A segunda coisa que eu vejo, a coragem de Davi em batalhar contra o leão e contra o urso. Provérbios capítulo 24 e no versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, tá? Nós temos que ser corajosos, destemidos, né, tendo a certeza de que as nossas batalhas não são nossas, de que as nossas pelejas, elas não são nossas, tá? Então Davi, ele era um homem corajoso, destemido, porque ele com certeza sabia que Deus estava à frente da sua batalha, Deus estava à frente, né, da sua vida. Aí você vê que ele disse que ele livrava as ovelhas da boca do leão e do urso. Ele livrava as ovelhas, né? E quando o leão e o urso se levantavam contra ele, ele disse que ele feria e matava. Mas ele só matava quando ele era atacado. Ele matava o leão e matava o urso, né? O propósito dele inicial era arrancar a ovelha da boca do leão e da mão do urso. Nós temos que ser, acho muito interessante isso, a gente nós temos que ter um objetivo, tá? Um alvo certeiro. Quando vinha o leão e vinha o urso e pegava a ovelha, ele tinha um objetivo, era salvar a ovelha da boca do leão e do urso. Ele só matava o leão e o urso quando ele era atacado. Tem gente que não consegue ir à frente, sabe por quê? Porque não tem um objetivo certo. Ora quer uma coisa, ora quer outra. Ora quer fazer de um jeito, ora quer fazer de outro. Não tem jeito, não vai conseguir, não vai romper, porque não tem um propósito certo, não tem um alvo pré-definido, sabe? Não tem uma visão, não sabe aonde quer chegar. Davi sabia o que ele queria, ele sabia onde ele queria chegar. Quando vinha lá o leão e o urso pegava a ovelha, ele falava, eu vou salvar a ovelha, esse é o objetivo, o propósito é esse. Não vou nem matar o leão não, tá? Não vou nem matar o urso não, eu vou pegar, porque ele entendia que o leão e o urso, eles eram, primeiro ele entendia, ele era um homem sábio, ele sabia, são animais irracionais, eu vou matar eles para quê? Isso faz parte da cadeia alimentar, é um comendo o outro para sobreviver.
Entende? Está entendendo o propósito da coisa? Eu não preciso matar o leão nem o urso. Eu quero salvar minhas ovelhas. A ovelha é responsabilidade minha, eu quero salvar ela. E eles vão embora para lá. Agora, minhas ovelhas aqui eles não vão comer. Isso faz parte da natureza deles, faz parte da cadeia alimentar. Agora, eles se virem para lá. Aqui, o que é meu, ele não vai pegar. Mas aí quando vinha o leão, se revoltava contra ele, o urso, né? Ele tinha que matar para poder sobreviver. Uma questão de sobrevivência. Tá entendendo? É tremendo a forma como Davi age. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. E uma outra coisa que eu quero dizer que é imprescindível aqui, né? Que eu preciso de falar, a presença real de Deus na vida de Davi. A presença real do Espírito Santo na vida de Davi. É uma coisa assim que é inquestionável. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo na vida desse homem, na vida desse jovem. Por quê, pastor? Se um leão te atacar, tu mata ele? E se um urso te avançar, será que eu e você temos força para lutar contra um urso e matar? Quem é o homem que tem força o bastante, humano, um ser humano comum, para matar um leão, né, e para matar um urso? Um jovem tem que ser muito cheio da presença de Deus. Tem que ser muito cheio do poder de Deus. E eu quero dizer algo para você, irmãos. Seja um homem cheio da presença de Deus. Seja um homem cheio da presença do Espírito Santo. Esse leão e esse urso, o qual Davi relata aqui, ele pode ser retratado, colocado como os problemas que nós temos que enfrentar diariamente. Diariamente. Quantos leões, quantos ursos nós temos que enfrentar no nosso cotidiano, mas nós só vamos conseguir vencer se nós formos cheios do Espírito Santo. Se nós conseguimos ser cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. Seja um homem cheio do Espírito Santo. Seja um homem cheio da presença de Deus. Seja um homem cheio da autoridade de Deus, para que você possa aniquilar, destruir os leões e os ursos que possam se colocar no teu caminho. Uma coisa que me chama atenção também é que nós sabemos que aqui, bem à frente do texto, Davi ele vai lutar contra o gigante. E eu vejo também uma coisa muito interessante, que esta batalha de Davi com o leão e com o urso, né, Deus estava preparando ele para o que vinha pela frente, que seria a batalha que ele iria ter contra Golias. Então, irmãos, quem é que vai temer um gigante, vamos colocar assim, entre aspas, né? Um filisteu, por maior que ele seja, né? Quem irá temer um homem desses se já houvera lutado com o leão e com o urso? O gigante para Davi, o Golias para Davi, o filisteu para Davi, ele era café pequeno, irmão. Ele já tinha lutado com o urso, ele já tinha lutado com o gigante. Aquilo para ele, lutar com aquele Golias, não era nada para quem havia pelejado contra o leão, contra o urso e prevalecido. Quero dizer algo para você. Existem situações que a gente passa, Deus está nos preparando, irmãos, para coisas maiores. Deus está nos aperfeiçoando. E às vezes a gente não consegue ser espiritual bastante para entender isso. Irmãos, guarda essa palavra no teu coração. Eu não quero ir mais além, eu não posso ir, ou melhor dizendo, me perdoem, eu não posso ir mais além, né? Por causa das horas, o horário, já estou, né, bastante tempo ministrando aqui,
Tá? O vídeo vai ficar um vídeo super longo, ele já está muito longo, eu não tenho como ir além, né? Não tenho como terminar o texto, né? Mas eu quero dizer algo para você. Não dê ouvidos à voz do enganador. Não dê ouvidos à voz, né, do inimigo. Seja um homem e uma mulher direcionado pelo Espírito Santo. Seja como Davi, seja direcionado, né, pelo Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Analise, pega o teu texto, esse texto está em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 23. Analise as características, as qualidades, as virtudes que Davi tinha, né, e procure, né, procure adequar isso à tua vida. Diga no teu coração: eu quero ser um homem como Davi, eu quero ser um homem cheio da presença de Deus, eu quero ser um homem cheio da autoridade, né? Eu quero ser um homem cheio da unção. Fuja da aparência do mal, daquelas pessoas que só dizem que você não vai conseguir, que você não vai avançar, que você não vai progredir. Pessoas carnais que não conseguem entender o propósito de Deus, que não conseguem entender o agir de Deus, que não conseguem entender, né, a forma de Deus trabalhar. Amém? Louvado seja Deus. Então eu quero terminar esse texto. Vou ler só mais um versículo e quero terminar. Louvado seja Deus. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles. Ele tinha propósito e convicção. Ele estava dizendo assim: eu feri o leão, feri o urso, e da mesma forma eu vou fazer isso contra esse filisteu. Sabe o que acontece? Davi, ele entrou na batalha para ganhar. Ele não entrou na peleja para perder, não. Ele entrou... Tem gente, irmãos, que ele entra na guerra, ele já entra com a guerra perdida, ele já entra perdendo. Por quê? Porque nem ele acredita que ele vai ganhar. Nem ele acredita, ele não acredita. Ele vai até para a batalha, mas ele não crê que ele vai vencer. Ele não crê que ele vai ganhar. Davi, ele declarou aqui a sua vitória. Abre a sua boca, irmão, e profetiza a tua vitória. Mas que esta profecia, ela saia direto de dentro do teu coração. Que seja um ato profético, uma palavra profética que venha de dentro de você. Profetiza a sua vitória e creia nela. Ele disse: assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles. Ele disse: matei o leão, matei o urso, vou fazer a mesma coisa contra esse incircunciso filisteu. Da mesma forma que eu derrubei aqueles meus outros inimigos, vou fazer o mesmo com eles. Ele acreditava na sua vitória. Ele tinha convicção da sua vitória. E ainda diz assim: porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. A preocupação dele era com as coisas de Deus. Era com o nome do Senhor que ele se preocupava. Ele tinha uma preocupação de cuidar das coisas do Pai, das coisas de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, é tempo de você abrir precedente para Deus trabalhar na tua vida. Às vezes a gente se preocupa tanto com as nossas questões, nos tornamos egoístas e nos esquecemos quem é Deus, nos esquecemos o para quê, né, o propósito, né, porque Ele nos chamou, nos esquecemos do nosso ministério, da nossa chamada, da nossa caminhada, da nossa missão, e a gente só consegue ter olhos para os nossos problemas pessoais, né, e nos tornamos egoístas. E ali o propósito de Davi era vencer, era matar aquele gigante, porque ele havia afrontado o nome do Senhor. Ele havia afrontado o exército do Deus vivo.
não era nada pessoal. Ele se preocupava, né, com as coisas de Deus. E a gente precisa olhar para as coisas do Senhor. Nós precisamos olhar para o nosso chamado, para a nossa missão e para aquilo qual Deus nos levantou para que nós possamos fazer. Davi, mais uma vez eu quero falar sobre isso. Ele foi para aquela batalha na certeza de que ele voltaria vitorioso. Em nome do Senhor Jesus, eu quero terminar esse texto aqui dizendo para você que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, galgar as tuas batalhas, que você possa pelejar as tuas pelejas, que você possa ir lutar com um gigante que tem te afrontado, com uma certeza no teu coração, de que a vitória ela vai ser concretizada, de que você vai vencer e que o nome do Senhor ele vai ser glorificado, ele vai ser exaltado. Amém? Que Deus abençoe a tua vida nessa manhã, que Deus possa estar te dando vitória, que Deus possa estar trabalhando na tua vida de uma forma tremenda e especial, te direcionando, né, em todos os teus caminhos, que o Senhor possa estar confirmando, né, sobre você a autoridade espiritual, para que você possa vencer e no nome do Senhor Jesus Cristo possa estar, né, jogando por terra todos os gigantes, os leões e os ursos, né, que entrarem aí em teu caminho. Amém? Deus te abençoe nessa manhã. Quero estar orando para você. Amém? Pedindo a você também que você possa estar curtindo a nossa página, né, o nosso canal, melhor dizendo, o nosso canal no YouTube, Uma Luz no Fim do Túnel, com o pastor Maximiliano Gomes, tá? Que você possa estar curtindo, o qual eu vou estar colocando lá essa mensagem. Amém? Que Deus possa estar abençoando a todos. Quero agradecer a presença de todos que participaram comigo, né, desta mensagem. E eu tenho certeza que esta mensagem é uma mensagem que vai trazer bênçãos sem limite e muitas vitórias sobre a vida dos irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Agradeço aí a presença de todos que participaram comigo em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no teu coração, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, obrigado, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, realizou, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, confirma, Senhor, o grande milagre, a bênção do Senhor e a vitória sobre a vida do teu povo. Abençoa, Senhor, grandiosamente, que esta mensagem ela possa trazer um impacto em vidas e em corações, em nome de Jesus Cristo, em lares, em famílias, que o Senhor possa estar atuando poderosamente, derramando o teu poder e tua graça, dando bênção e vitória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.